Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quem vê cara não vê o que vai na alma. É o título deste livro que foi escrito pela Silvia Rito, que está aqui com a gente. Ela é graduada em Ciências Naturais, ela é pós-graduada em Cuidados Integrativos e mestre em Gestão Humana e Social. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Sandra, obrigada. Bom dia. Bom dia. Olha só, Silvia, o seu livro, ele tem uma proposta de autoconhecimento, de reflexão sobre as nossas feridas emocionais que você fala tanto. E tem, assim, a primeira coisa que me vem na mente é que você coloca que os vícios, eles não são apenas de substâncias químicas, mas a gente também tem vícios emocionais como a posse, o controle, a inveja, e eles são decorrentes, você coloca pra gente que são decorrentes de feridas emocionais não reconhecidas e não tratadas. Exatamente. Quando a gente vai formar personalidade, tem um pilar para a formação de personalidade, né? Tanto na psicologia a gente estuda isso, quanto também na antroposofia sobre desenvolvimento humano. Então, se o pilar, que é o pilar emocional, se você não tem aproximação dos seus pais, a criança ela precisa que os pais estejam próximos, ela precisa sentir que tem alguém percebendo ela, vendo ela, próxima dela. E ela precisa de afeto. O afeto é uma das necessidades que nós temos para que a gente cresça um ser humano autoconfiante, com autoestima. E a proximidade de saber que tem alguém te vendo, isso traz a autoconfiança, de você crescer se sentindo seguro. Se você não tem um desses pilares, em especial esse da proximidade, da segurança, você fica como se fosse com um buraco na formação da tua personalidade. E esse buraco você preenche com alguma coisa. E aí é onde surgem os vícios. Não tem as pessoas que acumulam coisas? O acumular é preencher esse buraco com coisas materiais. Cada um vai preenchendo conforme o que sentiu ali. No meu caso, eu preenchi com trabalho. Poxa, mas que jeito bom de preencher, né? Se todos os vícios passassem por essa iniciativa. Quer dizer que a gente pode pensar que essa necessidade de ser vista, de ser ouvida, acolhida, que a criança, todo ser humano, mas falando especificamente da criança, que a criança tem, é quase que uma necessidade básica. É básica. Ela é básica. Porque nós falamos, a gente ainda não tem consciência, e hoje em dia isso tá, antigamente a gente até tinha, e hoje a gente tem perdido inclusive a consciência das nossas necessidades básicas fisiológicas, que é dormir, que é se alimentar no horário correto, isso também é fundamental, né? Que é excretar também, né? Eu também sou da medicina indiana e não excretar xixi, cocô, eu tenho que falar as palavras que nós usamos comumente, é uma grande causa de adoecimento do nosso corpo físico, né? Você segurar as excreções. E hoje a gente não está olhando para isso. E eu quis escrever o livro justamente porque sobre as questões emocionais, então, até então nós não tínhamos conhecimento. E mesmo quem é psicólogo, normalmente o psicólogo, ele, pela própria formação e todas as regras dentro da psicologia, ele só pode tratar desse assunto com profissionais de psicologia e dentro do consultório. Né? E é fundamental nós sabermos as nossas necessidades emocionais. Básicas. Básicas. Né? É impressionante. A semana passada eu atendi uma paciente que ela teve uma infecção urinária porque ela não parou de trabalhar para ir ao banheiro. E ela teve um surto, porque ela se trata com medicação psicotrópica, com psiquiatra, e ela teve um surto porque ela não tomou o remédio da manhã e da tarde. O que vem acontecendo? Qual é a sua reflexão com relação a... Será que a gente está evoluindo enquanto ser humano? Quer dizer, a gente não é capaz mais
ou nesse momento do mundo, de reconhecer uma necessidade básica. A alienação das pessoas está num nível, né, com toda essa questão tecnológica. É claro que a tecnologia tudo tem os prós e contras, né? Mas a gente está perdendo a consciência de se perceber, né? De olhar para dentro de si, de sentir tudo é mais importante. Então, às vezes, né, claro que trabalhar é importante, mas eu não posso perder a conexão comigo, que é isso que as pessoas estão perdendo, a conexão com elas mesmas, de entender o que está acontecendo dentro delas. Então, esse é o meu objetivo de escrever o livro, e realmente o enfoque do meu trabalho é o enfoque de levar as pessoas a se conhecer. Porque hoje as pessoas querem viajar para tudo quanto é lugar, mas elas não viajam para dentro delas. E isso é gravíssimo. Com certeza. Perfeito, Silvia. Nossa. Olha, a decorrência deste não se conhecer, né, ela gera, você coloca aqui no livro em alguns momentos, ela gera os tiranos e algozes de um lado, aqueles que tripudiam na cabeça do outro, mas ela também gera as vítimas, que são aquelas que responsabilizam o outro pelas suas mazelas. Você acha, Silvia, que essas duas personalidades tendem a se aproximarem? Sim, porque quando a gente fala de comportamento humano, nunca existe só um lado. É como um sistema de chave e fechadura, né? São forças, são energias, né? A gente fala, às vezes quando a gente fala em energia, as pessoas pensam só no lado místico, mas tudo é energia no universo, né? Então, um certo tipo de comportamento, ele acaba atraindo pessoas com comportamentos opostos, porque isso se encaixa, isso tem uma força de atração. Né? Então, é muito importante a gente saber por que isso. Porque normalmente a gente tem a tendência de apontar o dedo para o outro. Mas, se eu atrair alguém abusivo, é porque eu não sabia também dizer não. Que nem no meu caso, eu até falo no livro, eu, além de não saber dizer não, o fato de querer, por causa das minhas feridas lá, do que faltou lá de formação na minha personalidade, eu tinha a necessidade de me sentir amada, né? Não me sentia amada na infância por causa dessa falta de proximidade. Não que os meus pais não me amassem, mas eu tinha racional. Quando a gente é criança, a gente não tem a racionalidade para entender, a gente só sente. Como não teve proximidade, e eu conto o porquê no livro, eu cresci achando que eu não era amada. E aí, quando você cresce assim, muitas vezes você desenvolve essa questão de fazer demais para ser amado, para se sentir importante e amada. E nisso você encontra também aqueles que, né, encaixam para você, tem o seu ganho, porque você fala, nossa, como eu sou importante, né? Você não percebe que a pessoa tá te sugando, porque você tá se sentindo importante, e você tá tendo a atenção dela. Então é um sistema que a gente precisa ter muita consciência para poder se conhecer, mudar, para desconectar isso e começar a viver melhor. Perfeito. Essa consciência, ela nos pouparia sofrimentos enormes, né, Alice? Muitos. Na vida, nós vamos passar por dor. Eu até falo no livro sobre isso, porque quando o nosso osso cresce, quando a gente está em fase de crescimento, dói. E mesmo nas questões emocionais, a gente vai passar por decepção, por coisas que vão doer. Mas a dor, ela é diferente de sofrimento. É muito importante ter também essa consciência. A gente poderia dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável. Exatamente. Então, a gente tendo autoconhecimento, a gente vai passar por dor, mas vai aprender. Não vai sofrer. E no livro eu mostro coisas que eu sofri que não precisava ter sofrido, né? Uhum. No entanto, de uma maneira geral, nós somos, eu acho que eu vou falar por mim, uma analfabeta emocional, porque a gente aprende na escola matemática, física, português, e devia aprender mais duas, assim, tinha que ser uma lei, aprender postura,
Porque, por exemplo, num consultório de fisioterapia, se o paciente, quando criança, aprendesse postura, já ia melhor, já não ia precisar de fisioterapeuta uns 30-40% dos casos que a gente recebe, porque não tem consciência de como se posicionar. Às vezes o mobiliário é correto, mas a pessoa não sabe como se posicionar. Deveria ter aula de postura e deveria ter educação emocional. Sim. Você dá nome, isso daqui é raiva, é lícito você sentir raiva, mas você pode lidar com a raiva dessa e dessa forma, não é só agredindo. A gente ter aprendizado do que é o nosso mundo emocional, que a gente nem... Eu escrevi um livro, mas eu trabalho com desenvolvimento humano, eu atendo pessoas, né? Em especial para o mundo profissional, para o crescimento profissional. Quantos e quantos líderes e quantas pessoas que não conseguem ter desenvolvimento no trabalho, melhorar as questões por falta de conhecimento emocional. As pessoas se boicotam, as pessoas, ao invés de construir relações saudáveis, elas, né, acabam tendo muitos conflitos e que atrapalham. Não que o conflito ele seja ruim, mas o conflito destrutivo. Né? Quando você não tem consciência emocional, você não consegue construir a partir do conflito. Né? Você destrói, você cria conflitos destrutivos. Então, quantas e quantas pessoas que eu posso dizer que eu já atendi e que conforme ela vai entendendo sobre ela e sobre as questões emocionais, ela vai evoluindo em vários aspectos, né? E vivendo uma vida muito mais leve, muito mais próspera, muito mais plena. Né? Que foi também o que foi acontecendo comigo, quando eu fui me conhecendo e conseguindo ir curando essas feridas. Né? Porque você vai contando em várias cenas que você não validava aquilo que você sentia, assim como todos nós. Eu me identifiquei muito com isso. Não oferecia um limite e aí o que acontece? Você somatiza aquela expressão emocional que não conseguiu encontrar um caminho de expressar-se, ela volta-se como sintomas físicos, não é verdade? Sim, tanto na saúde física, né? E quando... Por isso que, assim, hoje em dia, é muito importante a gente entender o que é saúde mental. Todos nós estamos doentes mentalmente, porque o fato da gente não conhecer o nosso lado emocional, isso de cara já mostra o quanto a gente não está saudável mentalmente, né? Porque saúde, pela definição da Organização Mundial da Saúde, não é a ausência de doença, é um pleno bem-estar físico, emocional, mental e social, espiritual também, porque o social também envolve o espiritual. Quer dizer, tudo é incluso? Tudo é incluso. Você tem que estar nessa... É o que eu trago aqui. O meu trabalho e até o livro é para trazer essa sensação de plenitude. A gente vai ter, nós vamos ter emoções, mas emoções, elas na verdade são um caminho de mostrar pra gente que tem uma necessidade, às vezes física, ou às vezes tem alguém querendo ultrapassar o teu limite, a tua individualidade, tem alguém te desrespeitando. Cada emoção, ela mostra uma coisa pra gente. Só que se a gente não tem uma conexão com o corpo, uma percepção corporal, a gente não consegue sentir as emoções. E a gente não consegue entender. Elas são uma inteligência divina de mostrar pra gente coisas que estão acontecendo ao nosso redor, desde necessidades internas como questões externas. Elas são uma inteligência que a gente tem, uma linguagem que a gente não sabe, para usar ao nosso favor. Só que quando a gente não entende sobre isso, a gente acaba sofrendo muitas feridas, a gente acaba sendo ferido, a gente acaba não conseguindo, né? Por exemplo, eu sempre falo, fisicamente, desde criança a gente aprende que uma faca, se você passar aqui, ela vai cortar, ela pode te machucar. Uma tesoura, se você pôr o dedo na tomada, se você pular de alguma coisa alta, você sabe que você vai quebrar, pode quebrar alguma coisa. Emocionalmente a gente não foi ensinado sobre o que corta, o que machuca, o que quebra, o que... Entendeu? Então, quantas cortes, quantas fraturas emocionais a gente tem. E isso traz um excesso de emoções, que é o sofrimento, porque todo excesso gera sofrimento. E geram consequências nas relações de trabalho, nas relações românticas, nas relações de amizade, no mundo. Bem, queridos amigos, chegamos ao fim desta primeira parte. Aguarde os próximos
2 episódios desta série. Um grande abraço e até lá!